Oi, meu irmão, minhas irmãs, e aí, como estão? Tudo bem? Claro, tudo ok. Bem, estamos aqui novamente para nós estudarmos um pouco a doutrina espírita. Vamos ler aqui o Livro dos Espíritos. Quem não tem conhecimento, passa a ter agora. O Livro dos Espíritos, ok. A vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Baixando um pouquinho aqui, a televisão está agoniando. Então, repetindo, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Aí vem a resposta. Esgotamento dos órgãos. É claro, né? Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento. Se esgotou, vem a morte. A vida e a morte, estamos lendo. Pergunta e resposta. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Tudo tem que se extinguir para renascer de novo. É como tem aquela frase, é morrendo que vivemos para a vida eterna. Eu morrendo várias vezes, né? Sucessivamente, nenhuma, nem duas, nem três encarnações nós vamos superar a nossa enfermidade. É várias encarnações. Vem a outra pergunta. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? Aí vem a resposta. O coração é a máquina da vida, não é? Porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais e causador da morte. O coração parou, obviamente, nós morremos. Mas tem outra peça do nosso corpo que é mais importante também. Parando de funcionar, lógico, morreremos. Aqui tem outra pergunta. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esse morre? Quando é feito, o que é feito quando nosso corpo morre? Nosso corpo é como se fosse uma vestimenta. É uma vestimenta do espírito. É como ter essa camisa, uma calça, se torna velha, a gente joga fora. E o corpo se torna velho, vem a morte. Então a pergunta é exatamente isso. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? A resposta, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. O princípio vital é o fluido que dá vida a todos nós. Quando nós somos modernos, criança, o fluido, temos muito fluido. É por isso que tem muitas crianças sapecas, corre para lá, corre para cá, mas quando ele vai crescendo, o fluido vai diminuindo, esse fluido vital. E aí quando cessa totalmente o fluido, vem a causa da morte, vem a morte. Então a matéria se decompõe e volta se decompõe e vai formar novos corpos, novos organismos, que é novo corpo, onde nós vamos encarnar em outro corpo, com o mesmo princípio vital e com o mesmo objetivo de aprender nessa vida. Então a matéria se decompõe e vai formar novos organismos.
Aqui tem uma explicação. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações e que resultam novos seres, os quais auem na fonte universal, o princípio da vida e da atividade. O observam e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. O órgão os impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que a põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, os muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Bem interessante isso, hein? Vou repetir. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destituídos, os muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uma sobre outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado, destruído que seja por uma causa qualquer, essa harmonia, o funcionamento dessa cessa, como o movimento da máquina, cujas peças principais se desenrajarem. É o que se verifica, por exemplo, no relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em novos andar. Então, com ser o dia de nossa morte, nosso desencarne, cessa o fluido vital. O fluido vital para de funcionar no nosso corpo. Como nós encarnamos, viemos com uma porção, hipótese, uma porção com fluido vital. Quando exatamente esse fluido se torna a morte, vem a morte, quando o fluido se esgota. A quantidade do fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante que em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie, alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certos modos, superabundante. É que um vem com mais fluido. Aí só a lei divina sabe explicar isso, né? Porque um vem com mais fluido que o outro. Aí é a programação da reencarnação. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenham, de um menos em outro. Certos casos prolongar a vida persiste a extinguir-se. É o caso do passe. Cada doente ele vem com outro fluido, aplica o passe, a pessoa se recupera.
Ali nos certos tipos de romance, enquanto a pessoa está para desencarnar, a espiritualidade maior de luz acha por bem prolongar a vida dele. Aí vem uma equipe de espírito, dá um passe longitudinal, um passe bem localizado e derrama vários fluidos de fluido vital. E aí recupera a saúde, a doença e se renova para adquirir mais vida. Eu espero que você tenha entendido um pouco. Na próxima reunião da gente, eu vou falar sobre inteligência e instinto. Todos nós temos inteligência, todos nós temos instinto. Deus fez a gente simples e ignorante. Mas até lá nós vamos estudar essa lição. Então vamos voltar às nossas raízes. Logo a primeira vídeo que eu fiz, eu falei que nós iríamos toda reunião fazermos uma prece. E cada prece que nós fazemos por nosso semelhante, essa prece é beneficiada por nós próprios. Pai, Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso santíssimo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que são o teu reino, o poder e a glória para sempre. Deus, nosso Pai, que tem de poder e bondade, olhai para os nossos irmãos que estão sofrendo, aqueles que estão desesperados com a vida, aqueles que não têm o caminho a percorrer. Oriente, Mestre, dê a luz a eles, para que ele possa voltar a viver dignamente, possa sorrir, e enfim viver pensando em Ti, Jesus. Aqueles que estão no leito de dores, abençoe todos eles. Meus irmãos, que a paz de Deus esteja com você. E até a próxima. Não esqueça de dar um like no meu canal, associar, para que nós possamos ter mais vida, para que nós possamos falar mais sobre o Espiritismo. Dê um like e muito obrigado. Deus seja louvado para sempre.